universidades brasileiras. Foi professor e gestor de inúmeras universidades brasileiras, assim como exerceu cargos de direção no CNPq, na CAPES e no Ministério da Ciência e Tecnologia. Professor Reutemann. Com a palavra, o professor Reutemann. Em Israel e na Inglaterra, nessa área. Ele é atualmente coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da Universidade de Brasília e preside a comissão Movimento 2. De passar agora a palavra para o professor Isaac Reutemann. O professor Isaac Reutemann é doutor em microbiologia e fez diversos pós-doutorados. Reutemann é doutor em microbiologia. Gostaria de passar agora a palavra para o professor Isaac Reutemann. O professor Isaac Reutemann é doutor em microbiologia e fez diversos pós-doutorados nos Estados Unidos, em Israel e na Inglaterra, nessa área. Ele é atualmente coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da Universidade de Brasília e preside a comissão Movimento 2022, o Brasil que Queremos. É professor emérito da UNB, pesquisador emérito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e reitor emérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Foi professor e gestor de inúmeras universidades brasileiras, assim como exerceu cargos de direção no CNPq, na CAPES e no Ministério da Ciência e Tecnologia. Professor Reutemann. Com a palavra, o professor Reutemann. Do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar, no ensino, no sistema educacional. Por falta de tempo, eu vou tentar passar em 1 minuto a parte de ciência, dizendo que a ciência ela é um vetor de novos hábitos e novas facilidades. Por exemplo, na área médica, antigamente as cirurgias eram feitas em céu aberto e hoje olhem como é que é, na parte inferior, uma sala de cirurgia. A comunicação era o antigo telefone e se antevê, se prevê que nós vamos ter no futuro a comunicação telepática entre os seres humanos. O meio de transporte começou com o cavalo, temos o avião, a meios de comunicação, o velho rádio e agora a evolução aí para o telefone. A mesma na educação, a tecnologia é importante e eu só vou, antes de terminar, colocar 2 pensamentos para a gente refletir. Um é feito pelo Gonzaguinha. Nós vamos ter no futuro a comunicação telepática entre os seres humanos. O meio de transporte prevê que nós vamos ter no futuro a comunicação telepática entre os seres humanos. O meio de transporte prevê que nós vamos ter no futuro a comunicação telepática entre os seres humanos. Aquele objeto. Mas qual é o limite? Eu falei para vocês que o braço robótico podia estar perto da Aurora ou podia estar em outro lugar. Bom, isso nós demonstramos em 2007, trabalhando juntamente com um grande amigo meu, Gordon Chang, que estava no ATR Laboratory em Kyoto, no Japão, e que tinha construído, naquela época, o robô humanoide mais perfeito que existia no planeta naquele instante. Ele se chamava CB1, Computer Brain Number 1. Com um único detalhe, um único caveado. Não tinha um brain, né? Não tinha um cérebro. Ele era uma máquina espetacular, muito semelhante a nós, mas ele não tinha um cérebro para fazer com que ele andasse autonomamente, que era o que o Gordon queria demonstrar. Quando eu conheci o Gordon, eu falei para ele, ó, Gordon, você tem um robô de $6 milhões, eu tenho o cérebro.
Que tal a gente conectar um ao outro? E foi exatamente o que nós fizemos. Nós pusemos 2 macacos na Duke, aprendendo a andar numa esteira, como a gente faz exercício. O macaco também pode andar de pé, ele não faz isso porque ele está adaptado a andar de 4, mas se você der suporte para o tórax, eles têm a maquinaria para andar de pé. Nós treinamos esse macaco e descobrimos que nós podíamos prever a locomoção desses macacos só com atividade cerebral. E o que nós fizemos foi transmitir essa atividade cerebral para uma via de internet, uma conexão de internet que o Gordon construiu, que é a via mais rápida, a conexão mais rápida de internet disponível ainda hoje, mas não é comercializável, é uma patente aqui de Kyoto que eles não mostram nem para mim, né? Mas, basicamente, nós transmitimos a atividade cerebral desses macacos que controlam as pernas quando o macaco está andando pro CB1 em Kyoto. E mandamos de volta para Duke imagens das pernas do robô andando no Japão sob o controle do cérebro da macaca. Essa viagem pelo mundo foi feita em tempo real. E mesmo quando a gente desligava a esteira aqui nos Estados Unidos, visual, ele tem que decidir que barrinha apertar baseado na atividade elétrica que veio desse primeiro animal. E como vocês vão ver, isso é possível. O meu filho do meio, no dia que isso saiu, foi na faculdade dele e falou, "Welcome to the BrainNet". Está vendo aqui o sinal visual? O rato aperta a barra, agora o sinal está sendo transmitido para esse cara. As 2 luzes estão acesas. No dia que isso saiu, foi na faculdade dele e falou, "Welcome to the BrainNet". Ainda no campo da ciência, pesquisadores da Universidade de Campinas apresentaram ao mundo uma inovação. É um equipamento que pode ler pensamentos e emitir comandos para operar, por exemplo, um computador. Desde que sofreu um acidente de moto, Nicolás não movimenta mais braços e pernas. Agora ele vai ganhar a oportunidade de acessar um computador de aparelhos eletrônicos menores, celulares e minicomputadores acionados apenas pela força do pensamento. Equipamentos dignos dos filmes de Hollywood. O homem tem uma missão: desenvolver máquinas que leem os pensamentos. Já houve avanços importantes, mas estamos próximos de controlar a mente? É possível que os hackers do futuro consigam espionar dentro de nossas próprias mentes? Sim. Vamos apresentar uma máquina que em breve poderá ler a mente de um terrorista antes que ele ataque. Um homem que faz uma chamada telefônica só de pensar em fazê-la. E pessoas que dizem que seus pensamentos já estão sendo controlados por uma força estranha. Uma vertente possível de controle da mente seria uma espécie de roubo de pensamento. Essa tecnologia pode impulsionar a mente a fazer coisas incríveis. Vem aqui, eu quero te ver. Ou nos programar para fazermos coisas contra a nossa vontade. A barreira entre ciência e ficção científica está desaparecendo. Esta série investiga como o impossível torna-se possível e o que isso pode significar no futuro.